Mulher jovem se casa com idoso de 80 anos desejando sua herança milionária. Ela fica em choque ao ler o testamento na frente de todos. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol castigava a cidade de Petrolina naquela tarde de dezembro. As águas do rio São Francisco brilhavam intensamente sob a luz forte, enquanto nas margens os barqueiros seguiam sua rotina diária, indiferentes ao calor que fazia os passantes procurarem sombra a todo custo. Na Avenida dos Ipês, uma das áreas mais nobres da cidade pernambucana, uma mansão de arquitetura colonial modernizada destacava-se entre as demais residências. Por trás dos altos muros e do jardim bem cuidado, onde jasmins e buganvílias se espalhavam em profusão de cores, a solidão tinha nome: Antenor Queiroz. Aos 78 anos, Antenor contemplava o jardim através da janela ampla de sua sala de estar. Seus olhos, emoldurados por rugas profundas, fixavam-se em um ponto qualquer, mas sua mente vagava pelos corredores do passado. As mãos outrora firmes ao comandar uma das maiores concessionárias de automóveis do Nordeste agora tremiam ligeiramente ao segurar o porta-retrato com a foto de Iracema, sua esposa, que partira há 8 meses. "Esse silêncio vai me enlouquecer, Iracema", murmurou para a fotografia, onde o sorriso dela parecia ainda mais radiante sob a luz que entrava pela janela. Antenor colocou o porta-retrato de volta à mesa lateral e suspirou profundamente. 42 anos de casamento não se apagam como quem muda de roupa. A ausência de Iracema estava em cada canto da casa, no aroma do café que ela preparava todas as manhãs, nas orquídeas que ela cultivava com dedicação, no cheiro do seu perfume que ainda persistia em algumas gavetas. A rede Queiroz de concessionárias, que ele construíra do zero, continuava prosperando sob o comando de administradores competentes que ele mesmo escolhera ao se aposentar. O dinheiro nunca fora problema. O que faltava era propósito, era companhia, era o barulho de outras vozes além da sua própria ecoando pelas paredes da casa. Naquela tarde, como em todas as outras desde o falecimento de Iracema, Antenor seguiu sua rotina solitária. Bebeu seu chá verde na varanda, folheou o jornal local sem muito interesse e ligou a televisão apenas para ter algum ruído de fundo enquanto almoçava sozinho à mesa grande de jantar, projetada para receber os amigos que já não apareciam com tanta frequência. A campainha tocou às 3 da tarde em ponto. Era Dulce, sua vizinha de 68 anos, viúva como ele, que religiosamente vinha visitá-lo 3 vezes por semana, trazendo sempre um bolo ou torta feitos por ela mesma. "Trouxe bolo de milho hoje, Antenor. Sei que é seu preferido", disse ela entrando na casa com a familiaridade de anos de amizade. "Você me mima demais, Dulce", respondeu ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. Dulce era o mais próximo que Antenor tinha de uma amiga verdadeira. Tinham sido vizinhos por mais de 20 anos, e ela e o falecido marido sempre mantiveram uma relação de amizade com ele e Iracema. Com o passar dos anos e o falecimento dos cônjuges, a amizade entre os dois viúvos se fortaleceu ainda mais. "Como estão as dores nas pernas?", perguntou ela, enquanto colocava a água para ferver. "Vão e vêm. O médico diz que é normal na minha idade", respondeu Antenor, acomodando-se em sua poltrona preferida. A conversa fluiu naturalmente entre eles, passando pelas notícias da cidade, pelas lembranças compartilhadas e pelos pequenos acontecimentos do dia a dia. Por algumas horas, o silêncio opressivo da casa dava lugar ao conforto da companhia humana. "Você deveria considerar contratar alguém para ajudar aqui, Antenor", comentou Dulce, observando-o com preocupação quando ele se levantou com dificuldade para buscar mais água. "Não é bom você ficar sozinho o tempo todo, ainda mais com essas dificuldades para se locomover." "Tolice. Ainda sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesmo", respondeu ele, com a teimosia que Dulce conhecia tão bem. "Não duvido da sua capacidade, meu amigo, mas um pouco de ajuda não faria mal a ninguém. Pense nisso como uma companhia, alguém para conversar quando eu não estiver aqui." Antenor não respondeu, mas a sugestão ficou pairando em sua mente. Depois que Dulce se despediu, prometendo retornar em 2 dias, ele voltou a sentir o peso da solidão.
A casa grande, construída para uma família que nunca se concretizou, parecia zombar dele. Ele e Iracema sempre sonharam em ter filhos. Tentaram por anos, consultaram os melhores médicos, fizeram todos os tratamentos disponíveis na época, mas a infertilidade dela se mostrou insuperável. Com o tempo, aprenderam a aceitar que seriam apenas os dois. Construíram uma vida plena de amor e realizações mútuas, viajaram o mundo, dedicaram-se às suas carreiras e à caridade. Mas no fundo, sempre permaneceu aquela pequena sombra, aquele sonho não realizado de deixar um legado além dos bens materiais. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para tomar banho, a fatalidade que mudaria o curso dos acontecimentos se apresentou. Antenor escorregou no banheiro, caindo pesadamente sobre o piso frio. A dor aguda na região lombar o impediu de se levantar imediatamente. Por quase 20 minutos, ele permaneceu ali, tentando reunir forças e ignorando o medo que começava a se instalar. Quando finalmente conseguiu alcançar o telefone, foi para Dulce que ligou. "Preciso de ajuda, Dulce", admitiu com a voz trêmula pela primeira vez desde que ela o conhecia. Em meia hora, Dulce estava lá, acompanhada de seu filho, que ajudou Antenor a se acomodar na cama. O médico foi chamado e, após exames detalhados, diagnosticou uma contusão nas costas que exigiria repouso por algumas semanas. "O senhor não pode ficar sozinho nesse estado", afirmou o médico categórico. "Precisa de alguém para auxiliá-lo nas tarefas diárias, pelo menos até se recuperar completamente." Naquela noite, deitado em sua cama e sentindo dores que os medicamentos não conseguiam aplacar totalmente, Antenor finalmente aceitou o inevitável. Precisava de ajuda. A fragilidade do corpo o forçava a reconhecer o que o orgulho tentava negar. A velhice havia chegado com todas as suas limitações. "Vou encontrar alguém confiável para cuidar de você", prometeu Dulce, sentada ao lado da cama dele. "Uma pessoa qualificada, com experiência em cuidar de idosos. Não se preocupe, vou supervisionar tudo." Antenor assentiu, derrotado pelas circunstâncias, mas secretamente aliviado. A queda servira como um alerta do quanto era vulnerável morando sozinho naquela casa grande. Enquanto Dulce falava sobre agências de cuidadores e enfermeiros, ele pensava em Iracema e no quanto ela teria insistido para que aceitasse ajuda. "Está bem, Dulce", concordou finalmente. "Encontre alguém, mas quero entrevistar a pessoa antes." O que Antenor não sabia enquanto adormecia sob o efeito dos analgésicos era que aquela decisão mudaria completamente o curso de sua vida. A pessoa que entraria em sua casa supostamente para cuidar dele traria consigo muito mais do que serviços de cuidadora. E os meses seguintes seriam os mais intensos e reveladores de toda a sua existência. 3 dias depois da queda, o portão da mansão dos Queiroz se abriu para receber uma jovem de 25 anos. Lidiane dos Santos caminhava com confiança pelo jardim bem cuidado, ajeitando a bolsa de couro sintético no ombro. Seu cabelo castanho escuro estava preso em um coque simples, e o uniforme branco de enfermagem destacava-se contra a pele morena. A expressão em seu rosto era de serenidade profissional, mas seus olhos observavam cada detalhe da propriedade com interesse evidente. Dulce a recebeu na porta com um olhar avaliativo. Havia entrevistado 5 candidatas antes de escolher Lidiane, impressionada com seus certificados e referências de outras famílias para quem havia trabalhado como cuidadora. A agência a recomendara com entusiasmo, destacando sua dedicação e empatia com os pacientes. "Pontualidade é fundamental nesta casa, senhorita Lidiane", disse Dulce, observando o relógio de parede que marcava exatamente 9 horas da manhã. "O senhor Antenor é um homem de hábitos e gosta que tudo funcione como um relógio." "Compreendo perfeitamente, senhora Dulce." "Pontualidade é uma questão de respeito, na minha opinião", respondeu Lidiane, com um sorriso que revelava dentes perfeitamente alinhados. Dulce assentiu, um pouco mais confiante em sua escolha, e conduziu a jovem pelos corredores da mansão até o quarto principal, onde Antenor estava recostado na cama, folheando uma revista de negócios. Ao verem as duas entrarem, ele ajustou os óculos de leitura e se endireitou o máximo que sua dor permitia. "Antenor,
Esta é Lidiane dos Santos, a cuidadora de quem lhe falei. Lidiane, este é o Sr. Antenor Queiroz, apresentou Dulce. Lidiane se aproximou com um sorriso caloroso e estendeu a mão para o idoso. É um prazer conhecê-lo, Sr. Queiroz. Espero poder ajudá-lo em sua recuperação da melhor forma possível. Antenor apertou a mão dela com mais força do que seria esperado de um homem de sua idade, como se quisesse demonstrar que ainda tinha vigor. O prazer é meu, senhorita Santos. Dulce me falou bem de você, mas quero deixar claro que não sou um inválido. Preciso apenas de alguma assistência temporária. Claro, senhor. Estou aqui para auxiliar no que for necessário, respeitando sempre sua independência, respondeu Lidiane diplomaticamente. Dulce observou a interação com atenção. Havia algo na maneira como Lidiane olhava para Antenor que a deixava ligeiramente desconfortável, mas não conseguia identificar exatamente o que. Talvez fosse apenas sua tendência a proteger o amigo, agora tão vulnerável. Vou deixá-los para se conhecerem melhor. Estarei na cozinha preparando o almoço, disse Dulce, relutante em sair, mas sabendo que Antenor precisava ter sua própria impressão da cuidadora. Nas horas seguintes, Lidiane demonstrou eficiência notável. Organizou os medicamentos de Antenor, verificou seus sinais vitais com competência profissional e o ajudou a se mover até a varanda, onde ele poderia apreciar a vista do jardim enquanto conversavam. O senhor construiu um império impressionante, Sr. Queiroz, comentou Lidiane, depois de ouvir Antenor falar brevemente sobre sua rede de concessionárias. Li sobre suas conquistas empresariais antes de vir trabalhar aqui. É inspirador ver alguém que veio de origens humildes alcançar tanto sucesso. Antenor ergueu as sobrancelhas, surpreso pelo interesse da jovem. Você pesquisou sobre mim? Gosto de conhecer bem as pessoas com quem trabalho, respondeu ela, ajustando a almofada atrás das costas dele. Além disso, o senhor é uma figura conhecida em Petrolina. Não é difícil encontrar informações sobre o homem que transformou o mercado automobilístico do Vale do São Francisco. O ego de Antenor, há muito tempo adormecido pela rotina monótona da aposentadoria, se aqueceu com o reconhecimento. Havia anos que ninguém demonstrava genuíno interesse em sua trajetória profissional. Não foi fácil, começou ele, sentindo-se subitamente inclinado a compartilhar. Comecei como vendedor em uma pequena loja de autopeças. Muitos riram quando disse que um dia teria minha própria concessionária. A tarde transcorreu com Antenor, narrando histórias de sua ascensão nos negócios, enquanto Lidiane o ouvia com aparente fascínio, fazendo perguntas pertinentes que o estimulavam a elaborar mais. Quando Dulce retornou para verificar como estavam, encontrou Antenor mais animado do que o vira em meses. Parece que vocês estão se dando bem, observou Dulce, colocando uma bandeja com chá e biscoitos na mesa lateral. A senhorita Santos é uma ótima ouvinte, respondeu Antenor com um brilho renovado no olhar. E faz perguntas inteligentes, o que é raro hoje em dia. Lidiane sorriu modestamente. Apenas tenho curiosidade natural, Sr. Queiroz. E suas histórias são realmente fascinantes. Dulce notou como Lidiane havia rapidamente identificado o que Antenor mais valorizava: reconhecimento por suas conquistas e alguém que genuinamente se interessasse por suas histórias. Era exatamente o que Iracema costumava fazer, ouvir o marido com admiração e interesse. A coincidência causou um leve incômodo em Dulce. Nos dias seguintes, Lidiane estabeleceu uma rotina que gradualmente trouxe nova vida à mansão. As manhãs começavam com os medicamentos e um café da manhã nutritivo que ela mesma preparava, seguido por exercícios leves recomendados pelo médico. As tardes eram preenchidas com leituras, conversas e, ocasionalmente, partidas de xadrez que Antenor adorava, mas raramente encontrava oponentes à altura. Para surpresa de Dulce, Lidiane demonstrou ser uma excelente jogadora de xadrez, proporcionando a Antenor o prazer de partidas desafiadoras que o mantinham mentalmente ativo. Ela também introduziu pequenas mudanças na dieta dele, com pratos saborosos e saudáveis que ele, inicialmente resistente, acabou por apreciar. Você transformou esta casa em apenas 2 semanas, comentou Antenor uma noite, após um jantar particularmente agradável. Não me lembrava mais como era ter vontade de levantar da cama pela manhã. Lidiane sorriu, seus olhos refletindo a luz suave dos abajures.
Fico feliz em ouvir isso, Sr. Queiroz. Acredito que a recuperação física está intimamente ligada ao bem-estar emocional. Foi durante a terceira semana que a relação entre eles começou a se aprofundar. Numa tarde chuvosa, confinados à sala de estar, Antenor começou a falar de Iracema. Mostrou álbuns de fotografias, contou sobre as viagens que fizeram juntos, sobre como ela sempre apoiara seus sonhos mais ambiciosos. "Vocês não tiveram filhos?", perguntou Lidiane com delicadeza, observando a ausência de fotos de crianças nos álbuns. A expressão de Antenor se alterou, uma sombra cruzando seu rosto marcado pelo tempo. "Não, esse foi nosso único grande pesar", respondeu ele, fechando o álbum lentamente. "Iracema descobriu que não podia ter filhos alguns anos após nosso casamento. Foi devastador para nós dois." "Sinto muito", disse Lidiane, colocando sua mão sobre a dele, em um gesto de conforto. "Deve ter sido muito difícil. Foi o sonho que nunca realizamos", continuou Antenor, a voz embargada pela emoção há muito contida. "Sempre imaginei ter um filho ou filha para continuar meu legado, para transmitir não apenas os bens que conquistei, mas os valores que considero importantes. Alguém que pudesse chamar de meu sangue." Lidiane ouviu em silêncio, seu rosto expressando compreensão e empatia. Quando Antenor finalmente se calou, ela respirou fundo, como se tomasse coragem para uma confissão pessoal. "Talvez o destino tenha um senso de ironia cruel, Sr. Queiroz, porque eu também não posso ter filhos." A revelação pegou Antenor de surpresa. Ele olhou para a jovem com novos olhos, vendo além da cuidadora eficiente pela primeira vez. "Como assim?" "Descobri aos 20 anos, após alguns problemas de saúde", explicou ela, com o olhar distante. "Os médicos foram categóricos. Nunca poderei engravidar. É uma ferida que ainda carrego comigo." Algo na vulnerabilidade de Lidiane tocou Antenor profundamente. Ali estava uma jovem que entendia, de alguma forma, a dor que ele e Iracema haviam carregado por décadas. Um vínculo invisível começou a se formar naquele momento, baseado em uma experiência compartilhada de perda e resignação. "É estranho como a vida nos conecta através das dores semelhantes", murmurou ele, apertando levemente a mão dela. "Sim, é estranho", concordou Lidiane, com um sorriso triste. "Mas também é reconfortante saber que não estamos sozinhos em nossas lutas." A conversa foi interrompida pela chegada de Dulce, que entrou carregando uma cesta de frutas frescas do mercado. Ao ver as mãos unidas de Antenor e Lidiane e a intimidade evidente na atmosfera, seu sorriso vacilou momentaneamente. "Está tudo bem?", perguntou ela, colocando a cesta sobre a mesa de centro. "Sim, Dulce, estamos apenas compartilhando algumas histórias", respondeu Antenor, retirando sua mão da de Lidiane com uma casualidade que não enganou sua velha amiga. Naquela noite, após Antenor se recolher e Lidiane se despedir para ir ao seu quarto nos fundos da propriedade, Dulce a chamou para uma conversa na cozinha. "Você parece estar se adaptando bem ao trabalho, Lidiane", começou Dulce enquanto preparava um chá. "O Sr. Queiroz é um paciente excepcional e esta casa é muito acolhedora", respondeu Lidiane polidamente. "Antenor é um homem especial, com um coração generoso. Mas também é um homem vulnerável agora, especialmente emocionalmente após perder Iracema", disse Dulce, observando atentamente a reação da jovem. "Espero que você compreenda a responsabilidade que tem como cuidadora dele." "Claro, senhora Dulce. Minha prioridade é o bem-estar do Sr. Queiroz em todos os sentidos", garantiu Lidiane, sustentando o olhar de Dulce sem hesitar. "Agradeço sua preocupação, mas pode ficar tranquila quanto às minhas intenções." Dulce assentiu, ainda não totalmente convencida, mas sem motivos concretos para desconfiar. Afinal, Lidiane estava fazendo um trabalho exemplar e Antenor parecia mais animado e saudável a cada dia. O que Dulce não sabia era que, após aquela conversa aparentemente franca, Lidiane faria uma ligação importante de seu celular, longe dos olhares curiosos da mansão dos Queiroz. Uma ligação que revelaria que havia muito mais em jogo do que o simples cuidado com um idoso solitário. "Então ele caiu direitinho no seu papo?" A voz masculina soava ansiosa do outro lado da linha. Lidiane afastou-se ainda mais da casa. Caminhando até o final do jardim,
onde as bougainvilhas formavam uma barreira natural que a ocultava da visão de quem estivesse nas janelas da mansão. A noite em Petrolina estava quente e abafada, típica do verão nordestino, e os sons dos grilos mascaravam sua conversa. Mais do que eu esperava, Davi. O velho é carente demais, estava praticamente implorando por atenção, respondeu ela, mantendo a voz baixa. E o melhor, descobri que seu maior arrependimento na vida foi não ter tido filhos. A esposa era estéril. E você, claro, já usou isso a seu favor, comentou Davi com um riso contido. Óbvio. Contei a ele que também não posso ter filhos. Você precisava ver a cara dele, todo emocionado com nossa conexão especial. Lidiane não conseguiu conter o deboche na voz. Acho que vou avançar mais rápido do que planejamos. Cuidado para não exagerar e despertar suspeitas. Aquela vizinha parece estar de olho em você. A velha Dulce? Lidiane deu uma risada breve. Ela pode desconfiar o quanto quiser, mas não tem provas de nada. Além disso, o Antenor já está comendo na minha mão. Em algumas semanas, ele vai escolher acreditar em mim em vez dela. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Lidiane relatando detalhes sobre a rotina da casa e o que havia descoberto sobre as finanças de Antenor. Quando desligou, permaneceu alguns instantes observando o céu estrelado, um sorriso de satisfação em seus lábios. Tudo estava correndo conforme o planejado. Enquanto isso, no quarto principal da mansão, Antenor olhava para o retrato de Iracema na mesa de cabeceira. Pela primeira vez em meses, não sentiu o aperto sufocante no peito que normalmente acompanhava essas contemplações noturnas. Acho que você gostaria dela, Iracema, sussurrou para a fotografia. Ela tem seu jeito atencioso, sabe ouvir como você sabia. O silêncio do quarto pareceu acolher suas palavras. Antenor fechou os olhos, sentindo uma paz que há muito não experimentava, e adormeceu sem perceber que uma nova vulnerabilidade começava a se abrir em seu coração fragilizado pela solidão. Na semana seguinte, a recuperação física de Antenor progrediu notavelmente. Sob os cuidados de Lidiane, ele já conseguia caminhar pelo jardim sem auxílio, apenas com a supervisão atenta da cuidadora. Sua disposição para as atividades diárias também havia melhorado, e até seu apetite, antes tão reduzido, voltara com vigor. Você fez milagres com ele, comentou Dulce com Lidiane certa manhã, enquanto observavam Antenor podando algumas plantas, uma atividade que ele não realizava desde antes da queda. Apenas dei a ele motivos para se recuperar, respondeu Lidiane com modéstia estudada. As pessoas precisam de propósito para viver, senhora Dulce. O senhor Queiroz apenas precisava redescobrir o seu. Dulce assentiu, concordando com a sabedoria das palavras, mas ainda mantendo certa reserva. Havia algo no modo como Antenor olhava para Lidiane que a incomodava cada vez mais. Não era apenas gratidão ou afeição, havia uma espécie de admiração quase juvenil, imprópria para um homem de sua idade e experiência. Numa tarde particularmente significativa, Lidiane pediu permissão para tocar em um assunto delicado durante o chá que compartilhavam na varanda. Senhor Queiroz, espero não estar sendo intrometida, mas há algo que gostaria de compartilhar com o senhor. Começou ela com hesitação calculada na voz. Depois de tudo o que conversamos, Lidiane, creio que podemos abandonar algumas formalidades. Pode me chamar de Antenor. Ele sorriu, colocando a xícara sobre a mesa. E fique à vontade para falar o que quiser. Lidiane baixou os olhos como se reunisse coragem, e então olhou diretamente para ele. Tenho um irmão, Cauã. Ele sofreu um acidente há 2 anos e perdeu os movimentos das pernas. Os médicos dizem que existe uma cirurgia que poderia fazê-lo andar novamente, mas... Ela pausou, a voz embargada. É um procedimento muito caro e nossa família não tem condições. Sinto muito, disse Antenor, genuinamente tocado pela história. Deve ser muito difícil para vocês. É sim. Cauã era um dançarino promissor antes do acidente. Tinha acabado de ser aceito em uma companhia de dança contemporânea no Recife, continuou ela, deixando uma lágrima escapar e deslizar pelo rosto. Trabalho como cuidadora para juntar dinheiro para a cirurgia dele, mas a verdade é que, no ritmo atual, levarei anos para conseguir o valor necessário. Antenor sentiu uma onda de compaixão.
A dor nos olhos de Lidiane parecia tão real, tão sincera, que ele não teve dúvidas sobre a veracidade de sua história. Quanto custaria essa cirurgia? Perguntou ele cautelosamente. Cerca de R$ 200.000, com toda a reabilitação necessária, respondeu ela rapidamente, enxugando as lágrimas. Mas, por favor, não pense que estou insinuando algo ou pedindo ajuda. Apenas quis compartilhar isso porque... Bem, o senhor tem sido como um mentor para mim nestas semanas, e sinto que posso confiar no senhor. Aprecio sua confiança, Lidiane, disse Antenor pensativo, e admiro muito sua dedicação ao seu irmão. A família é o bem mais precioso que temos na vida. Os dias seguintes foram marcados por uma aproximação ainda maior entre os dois. Antenor começou a pedir a opinião de Lidiane sobre diversos assuntos, desde investimentos que estava considerando até decisões sobre reformas na casa. Ela sempre respondia com inteligência e sensibilidade, cuidadosamente, calibrando suas respostas para parecerem perspicazes, mas nunca presunçosas. Dulce observava essa evolução com crescente preocupação. Durante uma de suas visitas regulares, encontrou um momento para conversar a sós com um amigo. Antenor, não acha que está depositando confiança demais em alguém que conhece há tão pouco tempo? Questionou ela diretamente, enquanto Lidiane estava ocupada na cozinha. Do que você está falando, Dulce? Antenor franziu o senho, visivelmente incomodado com a insinuação. Estou falando do modo como você tem incluído Lidiane em assuntos pessoais e financeiros. Ela é sua cuidadora, não sua conselheira ou familiar. Lidiane tem se mostrado muito mais do que uma simples cuidadora, defendeu ele, com um tom que surpreendeu a ambos pela intensidade. Ela é inteligente, atenciosa e trouxe vida nova para esta casa. Não vejo problema em valorizá-la. Não estou questionando suas qualidades profissionais, Antenor. Estou preocupada com a velocidade com que você está se apegando a ela, insistiu Dulce, mantendo a calma. Você mal a conhece. A conversa foi interrompida pelo retorno de Lidiane, carregando uma bandeja com café fresco e biscoitos caseiros. Dulce notou como o rosto de Antenor se iluminou ao vê-la, e seu coração se apertou com um pressentimento ruim. Naquela noite, após a saída de Dulce, Antenor chamou Lidiane para uma conversa na biblioteca. O ambiente, revestido de estantes de madeira maciça repletas de livros cuidadosamente organizados, tinha um ar solene que combinava com a expressão séria no rosto do idoso. Lidiane, estive pensando muito sobre seu irmão, começou ele, indicando que ela se sentasse na poltrona em frente à sua. Sobre a cirurgia que ele precisa. O coração de Lidiane acelerou, mas ela manteve uma expressão neutra, apenas com uma leve sombra de esperança nos olhos. O senhor não precisa se preocupar com isso, Antenor. São problemas meus. Não são apenas seus problemas quando afetam alguém de quem gosto, respondeu ele com firmeza surpreendente. Gostaria de ajudar seu irmão. Posso financiar a cirurgia dele. Lidiane arregalou os olhos, uma reação genuína de surpresa, pois não esperava que a manipulação desse resultados tão rapidamente. Eu não sei o que dizer, balbuciou ela, deixando que os olhos se enchessem de lágrimas. É muito dinheiro, Antenor. Não posso aceitar. Pode e vai aceitar, insistiu ele com a autoridade de quem passou a vida tomando decisões. Tenho mais dinheiro do que poderei gastar no tempo que me resta. Prefiro usá-lo para fazer diferença na vida de pessoas que merecem uma segunda chance. Lidiane levantou-se e, num impulso aparentemente irresistível, abraçou Antenor. Ele ficou rígido por um momento, desacostumado ao contato físico desde a perda de Iracema, mas logo relaxou e retribuiu o abraço, sentindo uma onda de emoção que há muito não experimentava. Obrigada, 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 murmurou ela, a voz embargada pelas lágrimas que agora corriam livremente. O senhor não imagina o que isso significa para mim, para nós. Quando finalmente se afastaram, Antenor notou algo diferente no olhar de Lidiane. Uma intensidade que não estava lá antes, algo que fez seu coração envelhecido bater um pouco mais rápido. 2 semanas após a promessa de Antenor de financiar a cirurgia de Cauã, uma transformação sutil, mas significativa, havia ocorrido na dinâmica da mansão. Lidiane, agora mais do que uma simples cuidadora, tornara-se uma presença constante ao lado de Antenor em todas as atividades. Jantavam juntos todas as noites,
discutindo literatura, política e negócios com uma intimidade crescente. Aos domingos, ela o acompanhava à missa na Catedral de Petrolina, onde os olhares curiosos dos conhecidos de Antenor não passavam despercebidos. "As pessoas comentam sobre nós, sabia?" mencionou Antenor certa vez, enquanto retornavam da igreja em seu Mercedes-Benz conduzido pelo motorista particular. "Isso o incomoda?" perguntou Lidiane, estudando sua reação com cuidado. "Curiosamente, não", respondeu ele com um sorriso tranquilo. "Na minha idade já não me importo tanto com o que pensam de mim." Dulce, por outro lado, tornara-se uma presença cada vez menos frequente na mansão. Suas visitas, antes regulares, agora eram espaçadas e tensas. A última conversa entre ela e Antenor havia terminado em um desentendimento, quando ela expressou preocupação sobre a transferência de dinheiro para a cirurgia do irmão de Lidiane. "Você nem ao menos conhece esse rapaz, Antenor", argumentara Dulce, exasperada. "Como pode simplesmente entregar 200 mil reais assim, sem qualquer garantia?" "A garantia é a palavra de Lidiane, e isso me basta", respondera ele com uma firmeza que encerrou a discussão. O afastamento de Dulce criou um vácuo que Lidiane habilmente preencheu, tornando-se não apenas cuidadora e confidente, mas também a principal conselheira de Antenor em todos os aspectos de sua vida. Com a recuperação física dele praticamente completa, a justificativa original para sua presença na casa havia desaparecido, mas nenhum dos dois mencionava esse fato. Numa tarde ensolarada de domingo, enquanto saboreavam um café na varanda com vista para o Rio São Francisco ao longe, Lidiane tocou em um assunto que vinha planejando cuidadosamente. "Antenor, posso compartilhar algo pessoal com você?" perguntou ela com uma timidez estudada. "Claro, minha querida. Você sabe que pode me contar qualquer coisa", respondeu ele, pousando a xícara e voltando toda a sua atenção para ela. Lidiane respirou fundo, como se reunisse coragem. "Nos últimos meses, desde que vim trabalhar aqui, algo mudou em mim. Nunca pensei que pudesse sentir isso por alguém, especialmente por alguém com nossa diferença de idade." Ela fez uma pausa, observando atentamente a reação dele antes de continuar. "Me apeguei a você de uma forma que vai além da relação profissional, além da amizade. Sinto algo mais profundo." Antenor ficou momentaneamente sem palavras, seus olhos fixos nos dela, como se procurasse confirmar o que acabara de ouvir. "Lidiane, eu não sei o que dizer. Sou um homem velho. Tenho idade para ser seu avô." "A idade é apenas um número quando se trata de conexão entre almas", interrompeu ela suavemente, colocando sua mão sobre a dele. "Você me compreende como ninguém jamais compreendeu. Com você, não me sinto julgada ou limitada. Sinto-me completa." O coração de Antenor acelerou de uma forma que não sentia há décadas. A ideia de que esta jovem bonita e vibrante pudesse sentir algo por ele parecia simultaneamente absurda e maravilhosa. Parte dele, a parte racional moldada por anos de negociações e decisões calculadas, alertava para o perigo. Mas outra parte, a que estivera adormecida desde a partida de Iracema, despertava com um desejo feroz de acreditar. "Minha querida, estou lisonjeado, realmente estou. Mas você tem toda uma vida pela frente." Não tenho tanto tempo assim", disse ele com um sorriso melancólico. "E é exatamente por isso que quero passar esse tempo com você", insistiu Lidiane, seus olhos brilhando com uma determinação que ele não vira antes. "Não quero viver com arrependimentos, Antenor. Não quero acordar um dia e perceber que deixei escapar a chance de estar com alguém que amo por causa de convenções sociais ou medo do que os outros pensariam." O silêncio que seguiu foi carregado de emoção. Antenor olhou para além dela, para o horizonte onde o sol começava sua descida, tingindo o céu de tons alaranjados. Pensou em Iracema, em sua vida juntos, nos sonhos compartilhados. Pensou também na solidão esmagadora dos últimos meses, no vazio da casa grande demais para um homem só. "Preciso de tempo para pensar sobre isso, Lidiane", disse finalmente, com a voz ligeiramente trêmula. "É algo inesperado." "Compreendo completamente", respondeu ela, apertando sua mão antes de soltá-la. "Tome o tempo que precisar. Estarei aqui." A confissão de Lidiane
alterou subtilmente a atmosfera da casa nos dias seguintes. Havia uma tensão elétrica no ar quando estavam juntos, um novo significado em cada olhar trocado, em cada toque casual. Antenor se pegava pensando nela constantemente, relembrando suas palavras, questionando-se se seria loucura acreditar nelas. Numa terça-feira pela manhã, Dulce apareceu sem avisar, encontrando Antenor sozinho na biblioteca. Lidiane havia saído para resolver questões relacionadas à cirurgia de Cauã, que estava marcada para a semana seguinte. "Você parece diferente, Antenor", observou Dulce após os cumprimentos iniciais. "Há algo acontecendo que eu deveria saber?" "O que poderia estar acontecendo, Dulce?" Esquivou-se ele, fingindo interesse em um livro que tinha em mãos. "Não sei. Talvez algo envolvendo você e sua jovem cuidadora?" pressionou ela, com a franqueza que somente décadas de amizade permitiam. "Os funcionários comentam, sabia? Dizem que vocês dois estão próximos demais." Antenor fechou o livro com um movimento brusco. "E se estivermos? Sou um homem adulto, Dulce. Não preciso da aprovação de ninguém para decidir com quem me relaciono." A resposta defensiva confirmou as suspeitas de Dulce. Ela se sentou na cadeira em frente a ele, seus olhos transmitindo preocupação genuína. "Antenor, somos amigos há mais de 20 anos. Conheci Iracema tão bem quanto você. Preciso te perguntar, você realmente acredita que uma jovem de 25 anos, bonita como Lidiane, se apaixonaria sinceramente por um homem de 78? A pergunta atingiu Antenor como um tapa. Parte dele queria se revoltar contra a insinuação, defender Lidiane e o que quer que estivesse se desenvolvendo entre eles. Mas outra parte, aquela moldada por décadas de análise fria de negócios, reconhecia a lógica implacável na pergunta de Dulce. "Nem todas as relações seguem a lógica convencional, Dulce", respondeu ele, após um momento de reflexão. "Às vezes há conexões que transcendem idade, classe social, todas essas barreiras artificiais que a sociedade impõe. Às vezes há pessoas calculistas que exploram a vulnerabilidade dos outros para ganho próprio", rebateu Dulce, mantendo a voz calma apesar da dureza das palavras. "Você já parou para investigar as referências dela? Para verificar se esse irmão realmente existe? Se essa cirurgia é real?" "Já chega!" Antenor se levantou abruptamente, o rosto vermelho de indignação. "Não vou ficar aqui ouvindo você difamar uma pessoa que só trouxe luz e alegria de volta à minha vida. Lidiane é a única pessoa que me faz sentir vivo novamente desde que perdi Iracema. E não permitirei que ninguém, nem mesmo você, tente envenenar o que temos." Dulce também se levantou, magoada mas resoluta. "Espero sinceramente estar errada, Antenor. Espero que daqui a 1 ano possamos rir juntos deste momento e você possa me dizer: 'Eu te falei.' Mas como sua amiga, não podia ficar calada." Ela se despediu com um beijo no rosto e saiu da biblioteca com passos firmes, deixando Antenor imerso em pensamentos contraditórios. Por um breve momento, as dúvidas plantadas por Dulce encontraram solo fértil em sua mente. E se Lidiane realmente tivesse segundas intenções? E se tudo não passasse de uma elaborada manipulação para acessar sua fortuna? Mas então, lembrou-se do olhar dela ao falar do irmão, das lágrimas que pareciam tão genuínas, das conversas profundas que compartilhavam. Não, decidiu Antenor. Dulce estava errada. O que ele e Lidiane tinham era especial, único, verdadeiro. Quando Lidiane retornou no final da tarde, encontrou Antenor na varanda, contemplativo. Ela se aproximou com seu sorriso habitual, mas percebeu imediatamente que algo estava diferente. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, sentando-se ao lado dele. "Dulce esteve aqui", respondeu ele simplesmente. O sorriso de Lidiane falhou por um instante, mas ela rapidamente se recompôs. "Imagino que ela não ficou muito feliz ao saber sobre meus sentimentos. Na verdade, eu não contei a ela", admitiu Antenor, "mas ela percebeu que algo mudou entre nós. Está preocupada comigo." "Entendo. É natural que ela queira protegê-lo", disse Lidiane com uma compreensão que surpreendeu Antenor. "Ela é sua amiga há muitos anos. Eu provavelmente faria o mesmo se estivesse no lugar dela." A maturidade na resposta de Lidiane dissipou as últimas dúvidas que a visita de Dulce havia plantado. Antenor tomou as mãos dela entre as suas
sentindo sua maciez, seu calor. Lidiane, estive pensando muito sobre o que você me disse no domingo. E? Perguntou ela com expectativa visível em seu rosto. E cheguei à conclusão de que a vida é muito curta e imprevisível para desperdiçarmos chances de felicidade, declarou ele, sentindo uma onda de coragem que não experimentava desde a juventude. Não sei quanto tempo ainda tenho pela frente, mas sei que quero passar esse tempo com alguém que me faz sentir vivo novamente. Se você realmente sente o que diz sentir, se realmente vê algo em mim além do velho empresário doente... Antes que pudesse terminar, Lidiane se inclinou e o beijou suavemente nos lábios. Foi um beijo casto, quase respeitoso, mas carregado de promessas. Isso responde à sua pergunta? Sussurrou ela, seus olhos fixos nos dele. Antenor sorriu, sentindo-se décadas mais jovem. Quase, respondeu ele, recapturando algo da confiança que o tornara um empresário de sucesso. Mas tenho mais uma pergunta, uma que não esperava fazer novamente nesta vida. Ele se ajeitou na cadeira, endireitando os ombros, como se preparando para uma importante negociação. Lidiane dos Santos, você aceitaria se casar comigo? Os olhos dela se arregalaram em genuína surpresa, pois, embora tivesse planejado manipular Antenor para uma relação mais próxima, não esperava uma proposta de casamento tão rapidamente. Antenor, Ela pausou, e por um breve momento, algo semelhante à culpa perpassou seu rosto. Mas então sorriu, um sorriso que parecia iluminar todo o seu ser. Sim, eu aceito. Enquanto se abraçavam sob o céu alaranjado do entardecer petrolinense, Antenor não percebeu o brilho calculista que havia momentaneamente atravessado o olhar de sua futura esposa, nem imaginou que naquela mesma noite ela faria uma ligação cheia de comemoração contida para um certo Davi. O casamento de Antenor Queiroz e Lidiane dos Santos aconteceu apenas 3 semanas após o pedido, numa cerimônia íntima realizada na capela particular da propriedade. A pressa, justificada por Antenor como privilégio da idade avançada, causou alvoroço entre os poucos convidados, principalmente antigos sócios e alguns familiares distantes que compareceram mais por curiosidade do que por genuína celebração. Dulce, apesar dos desentendimentos recentes, estava presente. Seu rosto, normalmente expressivo, mantinha uma neutralidade estudada enquanto observava Lidiane caminhando até o altar improvisado com um vestido simples, mas elegante. Quando chegou a hora de cumprimentar os noivos, suas palavras para Antenor foram breves. Espero que encontre a felicidade que procura, meu amigo, disse ela, com um olhar que comunicava muito mais do que suas palavras. Para Lidiane, Dulce ofereceu apenas um sorriso tenso e um abraço formal. A jovem noiva, agora a senhora Queiroz, retribuiu com igual formalidade, mas seus olhos revelavam um brilho triunfante que não passou despercebido pela experiente vizinha. A vida de casados começou com uma lua de mel de 2 semanas em Fernando de Noronha, onde Antenor, apesar das limitações físicas da idade, parecia rejuvenescido pela companhia de sua jovem esposa. Nas fotos que enviava ocasionalmente para os poucos amigos, seu sorriso irradiava uma felicidade que muitos não viam desde os tempos em que Iracema era viva. Ao retornarem para Petrolina, Lidiane assumiu plenamente o papel de senhora da casa, reorganizando a equipe de funcionários, redecorada alguns ambientes e estabelecendo uma nova rotina doméstica. Antenor observava as mudanças com um misto de admiração e ligeira apreensão, mas confortava-se com a ideia de que estava apenas se acostumando a compartilhar seu espaço novamente após tanto tempo sozinho. A primeira mudança significativa no comportamento de Lidiane ocorreu aproximadamente 2 meses após o casamento. O que começou como pequenas ausências, tardes de compras ou visitas ao irmão que supostamente estava em recuperação após a cirurgia, gradualmente se estendeu para noites inteiras, justificadas por explicações cada vez menos convincentes. Cauã teve uma complicação na fisioterapia. Preciso ficar com ele esta noite, explicou ela certa vez, beijando a testa de Antenor distraidamente enquanto pegava as chaves do carro. Não seria melhor eu acompanhá-la? Afinal, financiei a cirurgia, gostaria de conhecê-lo pessoalmente, sugeriu Antenor,
tentando mascarar a preocupação com um tom casual. Ele ainda está muito fragilizado, querido. Ficaria desconfortável recebendo visitas neste momento, respondeu Lidiane rapidamente. Prometo que assim que ele estiver melhor, organizarei um jantar para vocês se conhecerem. Antenor assentiu, engolindo a frustração crescente. À medida que os dias se transformavam em semanas e as ausências de Lidiane se tornavam mais frequentes, a mansão antes tão cheia de vida voltava lentamente a ser o lugar silencioso e solitário que era antes da chegada dela. Numa tarde particularmente quente de março, enquanto Lidiane havia saído para resolver pendências do irmão, Antenor recebeu uma visita inesperada. Dulce, que praticamente desaparecera de sua vida desde o casamento, bateu à sua porta com expressão grave. Precisamos conversar, Antenor, disse ela, dispensando as formalidades habituais. E dessa vez você precisa me ouvir. Ele a conduziu até a biblioteca, o único espaço da casa que permanecia intocado pelas mudanças implementadas por Lidiane. Ali, cercado por seus livros e memórias, Antenor ainda se sentia verdadeiramente em casa. O que é tão urgente, Dulce? Perguntou ele, oferecendo-lhe um assento. Dulce abriu sua bolsa e retirou um envelope amarelo. Contratei um investigador particular, declarou ela, colocando o envelope sobre a mesa entre eles. Sei que você provavelmente vai se zangar comigo por isso, mas não podia ficar de braços cruzados vendo meu amigo mais antigo caminhar de olhos vendados para o precipício. Antenor encarou o envelope como se fosse uma criatura venenosa. Isso é invasão de privacidade, Dulce. Não tenho o direito de investigar minha esposa. Tenho o direito de proteger meu amigo, rebateu ela, empurrando o envelope em sua direção. Olhe o conteúdo, Antenor. Se depois disso você ainda acreditar que estou errada, prometo que nunca mais tocarei no assunto e aceitarei Lidiane de coração aberto. O conflito interno era visível no rosto enrugado de Antenor. Parte dele queria expulsar Dulce de sua casa por tamanha afronta, mas outra parte, aquela que construíra um império baseado em decisões racionais e análise de fatos, não podia simplesmente ignorar o que quer que estivesse dentro daquele envelope. Com dedos ligeiramente trêmulos, ele finalmente alcançou o envelope e o abriu. Dentro, encontrou várias fotografias acompanhadas de um relatório detalhado. Nas imagens, Lidiane aparecia em situações comprometedoras com um homem jovem e atraente em diferentes locais, saindo de um hotel em Juazeiro, jantando em um restaurante em Recife e até mesmo, Antenor sentiu um aperto no peito, em um momento íntimo dentro de um carro estacionado no shopping de Petrolina. Seu nome é Davi Mendes, explicou Dulce suavemente, vendo a palidez tomar conta do rosto do amigo. Eles se conhecem há pelo menos 5 anos, segundo o investigador. E não há irmão algum, Antenor. Cauã dos Santos não existe. Não houve cirurgia nenhuma. Antenor sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Suas mãos, agora visivelmente trêmulas, folheavam as fotos e o relatório que evidenciavam uma elaborada trama de mentiras. O dinheiro que havia generosamente doado para a suposta cirurgia fora usado por Lidiane e seu amante para comprar um apartamento de luxo em Recife. Isso pode ser um engano, murmurou ele, a voz falha. Talvez não seja ela, talvez... Suas palavras foram interrompidas por um som que jamais esperava ouvir naquela casa novamente. A voz de Lidiane, não vinda da entrada principal, mas do corredor dos fundos, provavelmente retornando antes do previsto. Mas não estava sozinha. Uma voz masculina a acompanhava, e ambos falavam em tom casual, claramente despreocupados com a possibilidade de serem ouvidos. Dulce e Antenor trocaram olhares alarmados. Sem dizer palavra, ele gesticulou para que ela permanecesse na biblioteca, enquanto ele se levantava com dificuldade e se dirigia silenciosamente para o corredor, guiado pelas vozes que agora vinham da cozinha. Parado na penumbra do corredor, Antenor se tornou testemunha involuntária de uma conversa que confirmava seus piores temores. Ele acreditou mesmo que você está grávida? Perguntava o homem, que Antenor imediatamente reconheceu das fotografias como sendo Davi. Ainda não contei a ele, respondeu Lidiane, rindo suavemente. Estou esperando o momento certo. Quando contar, vou dizer que é dele, claro. O velho vai ficar tão emocionado
que provavelmente vai reescrever o testamento na mesma hora. Genial! Exclamou Davi, e o som de um beijo ecoou pela cozinha. E ele não desconfia de nada. Antenor vê apenas o que quer ver, respondeu Lidiane com desdém na voz. Está tão desesperado por companhia e afeto que acreditaria se eu dissesse que a lua é feita de queijo. Francamente, às vezes é difícil até fingir interesse nas histórias enfadonhas dele. Quanto tempo você acha que ele ainda... Davi deixou a pergunta incompleta, mas sua intenção era clara. Os médicos disseram que o coração dele está fraco. Não deve demorar muito, especialmente com o estresse que pretendo proporcionar nas próximas semanas, respondeu ela, com uma frieza que gelou o sangue de Antenor. Quando ele se for, seremos ricos, meu amor. Rica o suficiente para nunca mais precisarmos trabalhar na vida. A revelação atingiu Antenor como um golpe físico. Apoiando-se na parede para não cair, ele recuou lentamente, o coração martelando dolorosamente no peito. Ao retornar à biblioteca, encontrou Dulce com os olhos marejados, evidência de que também ouvira parte da conversa. Antenor, começou ela, mas ele ergueu a mão, silenciando-a. O abalo da traição era profundo, mas ao contrário do que Lidiane e seu amante esperavam, não foi fatal. O empresário que havia enfrentado crises econômicas, concorrentes implacáveis e perdas pessoais ao longo de sua vida, encontrou em si mesmo uma reserva de força que nem sabia que ainda possuía. Preciso da sua ajuda, Dulce, disse ele, a voz baixa, mas firme. Mas primeiro temos que sair daqui sem que eles nos vejam. Nos dias que se seguiram, enquanto Lidiane continuava sua farsa, completamente alheia ao fato de que havia sido descoberta, Antenor colocou em ação um plano cuidadosamente elaborado com a ajuda de Dulce e seu advogado de confiança. Reuniões secretas, ligações codificadas e visitas cautelosas ao cartório foram realizadas, tudo enquanto ele mantinha uma fachada de normalidade em casa, fingindo não saber de nada. Uma semana depois das revelações devastadoras, Lidiane finalmente fez o anúncio que vinha planejando. Antenor, tenho uma notícia maravilhosa, disse ela durante o jantar, segurando sua mão sobre a mesa com falsa ternura. Estou grávida. Vamos ter um filho. Antenor, que já esperava por esse momento, representou o papel de marido surpreso e emocionado com perfeição. Abraçou-a, deixou lágrimas genuínas rolarem por seu rosto. Lágrimas não pela falsa alegria, mas pela profunda decepção que sentia. É um milagre, sussurrou ele. E havia verdade nisso, pois realmente seria um milagre se aquele filho fosse dele. Sei que sempre quis ser pai, continuou Lidiane, interpretando seu papel com maestria. Agora seu sonho vai se realizar, mesmo que tardiamente. Sim, concordou Antenor pensativo. É curioso como a vida nos surpreende justamente quando menos esperamos. Naquela noite, enquanto Lidiane dormia ao seu lado, ou fingia dormir, nunca poderia ter certeza agora. Antenor contemplou o caminho que o levara até ali. Pensou em Iracema, no amor verdadeiro que compartilharam, na confiança inabalável que sempre existiu entre eles. Pensou nos anos de solidão após sua partida, na vulnerabilidade que o fizera presa fácil para uma predadora como Lidiane. Mas também pensou no futuro, no filho que estava a caminho, independentemente de quem fosse o pai biológico. Uma criança inocente que não tinha culpa das maquinações de sua mãe. Uma criança que merecia uma chance na vida, um caminho melhor do que aquele que Lidiane parecia destinada a seguir. Com essa resolução em mente, Antenor finalmente adormeceu. O amanhã traria mais desafios, mais dor, mais decepções a enfrentar, mas também traria a oportunidade de transformar a mais amarga das traições em algo que talvez pudesse ser seu verdadeiro legado. Nas semanas seguintes, a saúde de Antenor pareceu deteriorar-se rapidamente, aos olhos de Lidiane, pelo menos. O que ela não sabia era que grande parte dos sintomas eram cuidadosamente encenados, com a cumplicidade do médico da família, um velho amigo de confiança que ficara horrorizado ao saber do plano de Lidiane. Não estou me sentindo bem hoje, tornou-se uma frase comum nos lábios de Antenor, que frequentemente se recolhia aos seus aposentos, supostamente para descansar, mas na verdade para fazer ligações e organizar documentos longe dos olhos vigilantes da esposa. Lidiane, por sua vez,
Mal conseguia disfarçar a ansiedade diante do aparente declínio de saúde do marido. Suas ligações para Davi tornaram-se mais frequentes e descuidadas, sempre relatando com entusiasmo mal contido cada novo sintoma, cada nova queixa de Antenor. Acho que não vai demorar muito agora, Antenor a ouviu dizer ao telefone certa noite, quando fingiu estar dormindo. O médico disse que seu coração está cada vez mais fraco. Precisamos estar preparados para agir rapidamente quando acontecer. A manhã da suposta partida de Antenor Queiroz amanheceu com o céu de Petrolina coberto por nuvens densas, um fenômeno raro naquela região do sertão pernambucano. O ar pesado e úmido parecia presságio dos eventos que se desenrolariam nas horas seguintes. Lidiane acordou com o som de gemidos vindos do lado da cama onde Antenor dormia. Encontrou-o pálido, respirando com dificuldade, uma mão apertando o peito na altura do coração. "Antenor!" exclamou ela, numa performance convincente de esposa preocupada. "O que está sentindo?" "Dor, muita dor no peito", murmurou ele, entre respirações entrecortadas. "Chame o médico." Com uma eficiência que poderia ser admirável em outras circunstâncias, Lidiane acionou o Dr. Paulo, médico particular de Antenor, que chegou em menos de 20 minutos. Após um exame minucioso, seu diagnóstico foi grave. "Precisamos levá-lo ao hospital imediatamente", declarou o médico, trocando um olhar significativo com Antenor, que passou despercebido por Lidiane. "O quadro é crítico." As horas seguintes foram um turbilhão de acontecimentos. Antenor foi internado na unidade coronariana do melhor hospital de Petrolina, submetido a diversos exames e colocado sob observação constante. Lidiane permaneceu ao seu lado, a imagem perfeita da esposa devotada, embora seus olhos traíssem ocasionalmente a ansiedade por motivos bem diferentes da preocupação. "Seu marido está estável, mas muito frágil", informou o Dr. Paulo a Lidiane no corredor do hospital. "O próximo episódio pode ser fatal." Ao retornar ao quarto de hospital, Lidiane encontrou Antenor aparentemente adormecido. Aproveitando o momento de privacidade, tirou o celular da bolsa e digitou rapidamente uma mensagem para Davi. "Está acontecendo. O médico disse que o próximo episódio será o último. Prepare tudo conforme combinamos." O que ela não percebeu foi que Antenor, através de olhos semicerrados, observava seus movimentos. Quando ela guardou o telefone e voltou a atenção para ele, fingiu despertar lentamente. "Quanto tempo fiquei dormindo?" perguntou ele, com voz fraca. "Apenas alguns minutos, meu amor", respondeu Lidiane, ajustando carinhosamente o travesseiro sob sua cabeça. "Como está se sentindo?" "Como alguém que não tem muito tempo", respondeu ele, com uma sinceridade que a surpreendeu. "Lidiane, preciso que chame meu advogado. Há assuntos que precisam ser resolvidos enquanto ainda estou lúcido." Um brilho de triunfo passou rapidamente pelos olhos dela, antes de ser substituído por uma expressão preocupada. "Tem certeza que deve se preocupar com isso agora? Precisa descansar, querido." "Justamente porque não sei quanto tempo me resta", insistiu ele, com uma firmeza que não combinava com sua aparência fragilizada. "Por favor, Lidiane, é importante para mim." Relutante, mas incapaz de recusar sem parecer suspeita, Lidiane concordou. Na manhã seguinte, Dr. Roberto Menezes, advogado pessoal de Antenor há mais de 3 décadas, entrou no quarto de hospital carregando uma pasta de documentos. Discretamente trocou um olhar de confirmação com Antenor antes de dirigir-se formalmente a Lidiane. "Senhora Queiroz, seu marido solicitou minha presença para discutirmos seu testamento e últimas vontades. Gostaria de nos dar alguns momentos a sós?" "Não vejo razão para isso", respondeu ela prontamente. "Sou esposa de Antenor e estamos esperando um filho. Certamente tudo o que ele tem a discutir me diz respeito." "Na verdade, minha querida", interveio Antenor estendendo a mão para ela, "prefiro conversar a sós com Roberto primeiro. São assuntos antigos que precisamos revisar antes de incluir as novas disposições referentes a você e ao bebê." Lidiane hesitou, claramente desconfortável com a ideia, mas acabou cedendo diante da insistência suave do marido. "Estarei logo ali fora, na lanchonete do hospital. Não demore muito, você precisa descansar", disse ela, beijando-lhe a testa antes de sair. Assim que a porta se fechou atrás dela,
A postura de Antenor mudou drasticamente. Endireitou-se na cama, os olhos agora alertas e determinados. Está tudo pronto, Roberto? Conforme suas instruções, Antenor, confirmou o advogado, retirando diversos documentos da pasta. O Novo Testamento está formalizado e registrado. Quanto ao outro assunto, Dulce cuidou disso, assegurou Antenor. O quarto está preparado e o Dr. Paulo coordenou tudo com a equipe médica. Apenas um punhado de pessoas sabe a verdade, e todas são de absoluta confiança. Os dois homens passaram a hora seguinte revisando documentos e acertando os últimos detalhes do plano. Quando Lidiane retornou, encontrou-os aparentemente finalizando a papelada. "Está tudo resolvido, então?" perguntou ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Tudo conforme os desejos do seu marido, senhora", respondeu Roberto formalmente, guardando os documentos na pasta. Antenor foi muito claro sobre como deseja que seus bens sejam distribuídos. "Tenho certeza que foi", comentou Lidiane, lançando um olhar indagador para o marido, que apenas sorriu enigmaticamente em resposta. Na noite seguinte, o plano entrou em sua fase final. Antenor, sozinho no quarto com Lidiane, começou a manifestar todos os sinais de uma grave crise cardíaca. Alarmados pelos monitores, a equipe médica invadiu o quarto, afastando uma Lidiane em pânico para o corredor, enquanto trabalhavam freneticamente para salvá-lo. Após 20 minutos de aparente esforço intenso, o Dr. Paulo saiu do quarto com expressão grave e comunicou a notícia. Antenor Queiroz havia falecido às 21h47 daquela sexta-feira, vítima de um infarto fulminante. A reação de Lidiane foi impecável. Lágrimas copiosas, joelhos que cederam sob o peso da dor, necessitando ser amparada por enfermeiras. Nos dias que se seguiram, ela desempenhou o papel de viúva desolada com perfeição, recebendo as condolências na cerimônia fúnebre com dignidade sofrida, uma mão sempre repousando protetoramente sobre a barriga ainda plana. O que ninguém além de um pequeno círculo sabia era que enquanto um caixão era baixado à terra no cemitério São João Batista, contendo um manequim de peso e dimensões idênticas às de Antenor, o verdadeiro Antenor Queiroz recuperava-se confortavelmente em uma casa isolada nos arredores de Petrolina, sob os cuidados atenciosos de Dulce e uma enfermeira de confiança. 2 semanas após o funeral, veio o momento que Lidiane tanto aguardava: a leitura do testamento. No escritório elegante de Dr. Roberto, ela sentou-se confiante, usando um discreto vestido preto que acentuava sua condição de viúva enlutada e grávida. Ao seu lado, Davi compareceu como primo distante de Antenor, uma mentira que eles consideraram necessária para justificar sua presença. A surpresa de Lidiane foi visível quando viu Dulce entrando na sala, acompanhada por representantes de uma instituição de caridade local para idosos. Doutor. Roberto cumprimentou a todos formalmente e iniciou a leitura do documento. Eu, Antenor Queiroz, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo registradas minhas últimas vontades. À medida que o advogado avançava na leitura, a expressão de Lidiane transformou-se gradualmente. O choque inicial deu lugar à incredulidade, depois à raiva mal contida quando ela compreendeu o que estava acontecendo. A fortuna de Antenor havia sido dividida da seguinte forma: 50% para a criação de uma fundação dedicada a cuidar de idosos em situação de vulnerabilidade, 30% para Dulce, incluindo a mansão onde Antenor vivera, 10% para um tal Cauã dos Santos, uma ironia amarga que não passou despercebida por Lidiane, destinados especificamente para tratamentos médicos, com a condição de que o beneficiário apresentasse documentação comprobatória de sua existência e necessidade. Para Lidiane restou apenas uma carta lacrada, que Dr. Roberto lhe entregou com expressão neutra. "Isso é absurdo", protestou ela, levantando-se abruptamente. "Sou a esposa de Antenor, estou grávida do filho dele, a lei me garante direitos sobre essa herança." "Na verdade, senhora", interveio Roberto calmamente, "o testamento contempla o filho que a senhora espera. Está mencionado no final do documento." Voltando ao testamento, ele leu: "Para o filho que minha esposa Lidiane espera, deixo um fundo fiduciário no valor de 10% de minha fortuna total,
a ser administrado por curadores nomeados pelo juiz até que a criança atinja a maioridade. Junto a este fundo, deixo uma série de cartas pessoais a serem entregues à criança quando completar 18 anos, relatando em detalhes as circunstâncias que cercaram meu casamento com sua mãe. O rosto de Lidiane empalideceu ao compreender a implicação daquelas palavras. Se Antenor deixara cartas relatando as circunstâncias, significava que ele descobrira a verdade antes de morrer. Isso não vai ficar assim, ameaçou ela, a voz tremendo de raiva. Vou contestar esse testamento. Nenhum juiz negará os direitos de uma viúva grávida. É seu direito tentar, senhora, respondeu Roberto impassível. No entanto, devo informá-la que Antenor deixou vídeos e gravações que sustentam plenamente suas decisões. Material que será apresentado em juízo, caso a senhora decida contestar o testamento. O silêncio que seguiu foi pesado. Lidiane olhou para Davi, que parecia igualmente atordoado, depois para Dulce, cujo olhar combinava tristeza e uma certa satisfação contida. Sem dizer mais nada, Lidiane pegou sua bolsa e a carta, saindo apressadamente da sala com Davi em seu encalço. No estacionamento do edifício, longe dos olhares dos outros, ela finalmente abriu a carta de Antenor com mãos trêmulas. Querida Lidiane, se está lendo esta carta, significa que meu plano funcionou perfeitamente. Sim, descobri tudo sobre você e Davi. Ouvi sua conversa na cozinha naquela tarde, sobre estar grávida dele e não de mim, sobre seus planos para minha fortuna após minha partida. Poderia ter escolhido o caminho da vingança. Poderia tê-la deixado sem nada, exposto sua farsa ao mundo, arruinado sua reputação para sempre. Mas decidi optar pelo perdão não por você, mas por mim mesmo e pela criança inocente que carrega. Seu filho ou filha não tem culpa das escolhas que você fez. Por isso, garanti seu futuro com o fundo fiduciário. Quanto a você, meu perdão vem acompanhado de uma lição que espero que aprenda. A verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas nas conexões sinceras que formamos ao longo da vida. Iracema e eu construímos uma vida baseada no amor e na confiança mútuos. Nunca tivemos o filho que tanto desejamos, mas nosso legado permaneceu nas vidas que tocamos, nas pessoas que ajudamos. Esse é o verdadeiro significado de deixar um legado. Espero que algum dia você compreenda isso e seja para seu filho o que não conseguiu ser para mim, alguém verdadeiro, com sinceros votos de que encontre seu caminho. Antenor Queiroz. Lidiane deixou a carta cair de suas mãos trêmulas, sentindo-se estranhamente vazia. O plano perfeito, arquitetado durante meses, havia se desmoronado completamente. Não apenas perdera a fortuna com que tanto sonhara, mas também fora exposta, humilhada, derrotada por um homem que ela subestimara gravemente. O que ela não sabia, o que ninguém além de Dulce e um seleto grupo sabia, era que a menos de 5 quilômetros dali, Antenor observava o pôr do sol da varanda de uma casa simples, mas confortável, contemplando o verdadeiro recomeço que havia planejado para si mesmo. 6 meses após a leitura do testamento, a Fundação Iracema Queiroz foi inaugurada oficialmente em um prédio totalmente reformado no centro de Petrolina. Dedicada a oferecer apoio, moradia e atividades para idosos em situação de vulnerabilidade, a instituição rapidamente se tornou referência na região. Dulce, nomeada diretora executiva da Fundação, dedicava-se de corpo e alma ao projeto, frequentemente consultando-se com um especialista anônimo, que oferecia valiosas contribuições por videoconferência, sempre com o rosto fora do enquadramento da câmera. Lidiane, após contestar sem sucesso o testamento e ver expostas publicamente suas manipulações através das gravações apresentadas em juízo, deixou Petrolina com Davi. O relacionamento entre eles, no entanto, não resistiu ao fracasso de seus planos e à pressão financeira que se seguiu. Quando a criança nasceu, um menino saudável, Davi já havia desaparecido de sua vida. 3 anos se passaram. Numa tarde ensolarada, Dulce dirigia tranquilamente por uma estrada secundária, afastando-se do centro de Petrolina. Ao seu lado, no banco do passageiro, uma cesta de frutas frescas e algumas revistas de palavras cruzadas. O passatempo favorito de seu amigo especial. Ao chegar à casa isolada,
onde Antenor vivia sob nova identidade, encontrou-o sentado na varanda, observando pássaros com binóculos, um hobby recente que ele desenvolvera. "Como está nosso menino?" perguntou ele, assim que Dulce se acomodou numa cadeira ao seu lado. Ela sorriu, retirando uma fotografia da bolsa e entregando-a a ele. "Crescendo forte e saudável. Segundo a assistente social, é inteligente e curioso. Lidiane está fazendo o possível para criá-lo bem, dentro de suas limitações." Antenor observou a foto por longos momentos, os olhos embargados pela emoção. O pequeno Pedro, com seus quase 3 anos, exibia um sorriso que lembrava vagamente o de sua mãe, mas havia algo em seus olhos. Uma bondade inata, talvez, que tocou profundamente o coração do idoso. "Fico feliz que ela esteja tentando", comentou ele finalmente. "Talvez a maternidade a tenha transformado, afinal. A perda de tudo o que esperava ganhar certamente a afetou", observou Dulce. "Mas sim, parece que ela genuinamente ama o menino. Trabalha como enfermeira num posto de saúde agora. Leva uma vida simples." Antenor assentiu satisfeito. Embora nunca pudesse reconhecer abertamente Pedro como seu legado, pois isso significaria revelar que ainda estava vivo, ele acompanharia discretamente o crescimento do menino através de Dulce, garantindo que nunca lhe faltasse o essencial. "Sabe, Dulce", refletiu ele, devolvendo a fotografia, "perdi muito na vida. Perdi Iracema, perdi a chance de ter filhos biológicos, quase perdi minha dignidade nas mãos de Lidiane. Mas, de alguma forma, sinto que ganhei algo muito maior." "E o que seria isso?" perguntou ela, curiosa. "A oportunidade de um recomeço verdadeiro, de definir meu próprio legado nos meus termos, não nos da sociedade ou das convenções. A Fundação está ajudando dezenas de idosos que, como eu, enfrentaram a solidão e o abandono. E esse menino, que nem sabe da minha existência, terá a chance de crescer e se tornar alguém melhor que seus pais." Dulce sorriu, apertando carinhosamente a mão do amigo. "E o mais importante, você ganhou liberdade, Antenor. Liberdade de viver seus dias restantes em paz, sem o peso das expectativas ou responsabilidades do império que construiu." Ele assentiu, os olhos voltando-se para o horizonte, onde o sol começava sua descida gradual. "Quem diria que eu precisaria morrer para finalmente aprender a viver?" Os dois amigos riram juntos, enquanto o entardecer dourado banhava o sertão pernambucano. A vida havia lhes ensinado que os finais nem sempre são como esperamos, que as reviravoltas podem ser dolorosas, mas também libertadoras, e que, no fim das contas, nosso verdadeiro legado não está no que acumulamos, mas nas vidas que tocamos e transformamos ao longo da jornada. Na pequena cidade de Juazeiro, do outro lado do rio, Lidiane olhava para seu filho dormindo pacificamente no berço improvisado. A carta de Antenor, que ela relera inúmeras vezes ao longo dos anos, repousava sobre sua mesa de cabeceira, as bordas já desgastadas pelo manuseio constante. Talvez ele estivesse certo, pensou ela. Talvez o verdadeiro significado de deixar um legado fosse muito diferente do que imaginara. E talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para ela aprender essa lição. Fim da história. Muito obrigado por acompanhar esta história até o final. Esperamos que a trajetória de Antenor, Lidiane e todos os personagens tenha tocado seu coração. Se você gostou dessa narrativa do sertão nordestino, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias brasileiras emocionantes para você. Todos os dias compartilhamos novas histórias que exploram a riqueza da nossa cultura e dos nossos dramas humanos. Então, aproveite para explorar outros conteúdos do canal. E claro, adoraríamos saber sua opinião. O que você achou desse desfecho? Antenor fez a escolha certa ao optar pelo perdão? Conte pra gente nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível diretamente do coração do Brasil.